eu, como primeira apresentadora deste podcast, deste projeto que nós estamos há muito tempo tentando tirar do papel, estava difícil de tirar, estamos de dentro de casa, de dentro da igreja, no caso, porque nós tivemos um período de muitas obras. E nós estamos criando esse podcast para você conhecer mais sobre a nossa igreja, mais para que você saiba que a nossa igreja, o nosso foco, qual a nossa missão, qual a nossa visão, quais são os nossos valores. E também para chegar em você, que ainda não sabe da palavra de Deus e que vai receber um pouquinho da dose de Deus na sua vida através deste podcast. Então, boa noite, pastor. Boa noite, minha filha. Prazer estar aqui. Agradecer ao público, não é, que está nos ouvindo. Vai ser uma alegria poder falar realmente do que Deus tem feito, não é? Muitas coisas, né? E do que Ele vai ainda fazer por nós. Eu acho que a nossa vida, a CADEV, né? Hoje eu falo que a CADEV é parte de mim também. Ela começou com um ato profético, né? Nas nossas vidas, começou de uma forma para sair da rotina. Mas antes mesmo da CADEV, existia uma pessoa. Existia uma família, existia um casal, existiam seres humanos que estavam já há muito tempo nessa caminhada com Cristo. Então eu quero que o senhor conte para o pessoal aí um pouquinho sobre o senhor, como essa caminhada começou. Lá em Guaíra, né? Há muito tempo atrás. Pois é. Quem é o pastor Romanha, né? Pastor Romanha, ele é um marido, não é? De uma mulher maravilhosa, guerreira, não é? Pai, né? De um casal de filhos lindos, não é? E avô, não é? De uma menininha linda, maravilhosa que derrete o coração do vô quando fala vovô, eu te amo, não é? Então, esse é o pastor Romanha. O pastor Romanha, ele nasceu em Oswaldo Cruz, não é? Aqui no interior de São Paulo. Quando o pastor Romanha nasceu, seus pais, né, sua família já congregava na Igreja de Deus do Brasil, não é? Não era nem Assembleia de Deus, né? Não era Assembleia de Deus. Na realidade, era a Igreja de Deus do Brasil, que era uma outra instituição evangélica. Mais tarde, né, depois de alguns anos, aí a família então passou a congregar na Assembleia de Deus, não é? Meus pais, não é? Seu tio, não é? Ele já era obreiro, não é? E o curioso que eu me recordo que quando era muito menor, não vou falar pequeno porque não cresci tanto, né? Não pode falar, pastor. Mas em tese, quando nós éramos menor de idade, eu me recordo que era muito costumeiro nós fazermos os cultos diários em casa. Eu me recordo que meu pai colocava as cadeiras do lado de fora, não é? Colocava fora da casa, na frente. Colocava um púlpito, não é? E ali ele dirigia o culto, nós cantávamos. Raramente algum vizinho aparecia, mas era culto que nós fazíamos toda semana. Com a família. Com a família. Passado esse tempo, pastor Romanha, então, casa em 91, não é? Em 92, pastor Romanha grava um disco. Olha, temos um pastor cantor, gente. Gravei o primeiro disco em 92. Em 97, eu gravo o segundo disco. E em 2000, eu gravo o terceiro disco. O fato é que em 92 e 97, eu acabei tendo o privilégio de poder acompanhar uma equipe maravilhosa de um pastor que eu amava, né? Pastor Idecaso Takayama, a equipe Cristo Vive, onde me deu aí a oportunidade de não só andar por todo o Brasil, né, se apresentando, cantando junto com a equipe, como também fora do Brasil. Legal. Nesse interveio de tempo, então, o Senhor nos chama para a obra missionária. E nós, então, fomos enviados, não é, para trabalharmos na obra missionária, exatamente com índios, não é? No meio do mato. Aprendemos muito com isso. Cresci espiritualmente assim de forma grandiosa, não é? E aí então nasce-se o ministério. Eu fui primeiro consagrado
fui separado, melhor, fui consagrado a diácono e logo em seguida eu já fui separado a pastor, não é? Isso Foi lá, algumas etapas aí. fui direto a pastor, e isso lá na convenção da Assembleia de Deus do Paraná, não é? De lá eu vim para São Paulo, fui reconhecido na convenção estadual das Assembleias de Deus. Tenho aí em torno de 30 e poucos anos já consagrados, e desses 30 e poucos anos aí, 19 anos eu pastoreei, tanto igrejas lá no Paraná como igrejas aqui. No estado de São Paulo. E tudo dentro da Assembleia de Deus. Tudo dentro da Assembleia de Deus. Aí chega-se a época em que acontece a pandemia, né? Onde muitas pessoas passaram a viver de forma atípica, não é? Sim. E uma das coisas aí que aconteceu e que todos devem saber é que as igrejas fecharam. Sim. Foi necessário fechar as igrejas. Foi baixado o decreto e aí as igrejas foram fechadas. Só que nós somos uma família de levitas, não é? Não tem um que não canta, não toca, não prega, O que não canta, toca, o que não canta, toca, prega, o que não canta, toca, prega, tira oferta, enfim. Nós somos uma família de pessoas em movimento, em ação. E né? os que entram como agregados, a gente põe para trabalhar também. Com certeza. Inclusive, eu tenho um amigo aí que ele já está trabalhando muito, né? Que é seu esposo. Entrou na família se lascou. E o fato é que quando aconteceu essa parada, não é? Eu fui então, de certa forma, intimado pelos meus sobrinhos, não é? Um hoje é nosso pastor, não é? Pastor Juliano. E o outro é o Lucas, não é? O Jonathan. Jonathan Lucas, baterista, tecladista, baixista de primeira. Ele casou com uma levita, não é? E eles então intimaram: tio, nós precisamos começar a dirigir culto, e eu atendi o convite deles, não é? O ultimato deles, e nós então começamos a dirigir cultos. O curioso é que nós saíamos todo mês de uma casa e ia para outra, não é? Nós tínhamos até um nome, Caravana da Fé, exatamente por conta dessa questão de você sair de uma casa num mês e ir para outra casa, não é? Sim. Então nós passamos por quase um ano, não é? Era só nós ali mesmo, era questão de, sei lá, 15, 20 pessoas, que era a nossa família. A Larissa com o piano nas costas. O Jonathan com o violão, não é? E o povo todo envolvido trabalhando. Foi maravilhoso. Aconteceu de que nós compramos uma chácara lá no bairro dos Fernandes, e então nós direcionamos tudo para lá. Acabou se tornando o culto da família Romanha. O culto da família Romanha. E passamos por 4 anos. Acontece, Suiane, que nós perdemos o controle. Né? De fato, nós tínhamos até no início ali o controle de tudo. Controlávamos os cultos, os dias, quem vinha, sua família. E de repente, eu acho que até mesmo por conta das redes sociais, esse culto começou a sair das 4 paredes da nossa casa, da chácara, dos portões. E aí nós começamos a receber diversas pessoas que eram amigas, que nós conhecíamos, como também vinham pessoas que não eram crentes, não é? E começou a haver salvação de almas, pessoas se reconciliando. Eu confesso a você que eu tinha por questão de honra, não é? Quando a pessoa aceitava Jesus ou se convertia, eu, muito embora cuidava dessa pessoa, né? Mas eu buscava saber aonde ela morava, qual é a igreja próxima à casa dela. Muitas das vezes eu procurei o pastor daquela igreja, conversei. Eu então entreguei essa vida na mão desses pastores, mas passava-se meses, ela já estava de volta lá, não é? E aí nós então precisamos cuidar dessas pessoas de forma diferenciada, não é? E aí se tornaram cultos mensais no último sábado de todo mês. De todo mês. E nós chegamos época em que você até presenciou, inclusive nos aniversários que nós fazíamos, onde nós recebemos nas chácaras em torno de 150 pessoas para um culto. Era maravilhoso. E
E nós, então, muito embora dirigimos o culto, nós não éramos uma igreja. E não passava pela minha cabeça, em hipótese alguma, até porque já fazia alguns anos em que eu havia pastoreado a última igreja. Muitos anos, né? Acredito que foi antes do acidente do senhor, o último. Foi mais ou menos. Não, quando aconteceu o acidente, eu ainda estava pastoreando. Ainda fiquei por alguns anos pastoreando. Mas o fato é que esses anos, por decisão própria, né, eu resolvi não aceitar outros trabalhos, até porque eu tinha o meu trabalho secular e eu precisava me dedicar. Né? Tinha outras pessoas que dependiam de mim e eu precisava então se dedicar a esse trabalho. E como eu sou muito perfeccionista, né, acho que você deve já ter percebido. Só 30 anos vivendo isso. Então, na realidade, eu tinha dificuldade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu confesso a você que eu estava gostando, né? Do comodismo de estar em casa, dessa forma de não ter o compromisso, não é? Não ter o problema, né? Porque de fato gera problema. O pastor ele é ali de fato um para-raio de tudo, né? É o pai, né? É o pai da igreja. Verdade, é o pai. E então eu já estava acostumado com isso quando eu comecei a me deparar com pessoas, não é? Precisando, inclusive me cobrando. Você sabe muito bem dessa história. Eu acho que é interessante a gente salientar que dentro da CADEV, quando começamos, né? Eu e o Diego, inclusive, nós começamos a frequentar os cultos mais ou menos ali em novembro de 23. Foi setembro, novembro... Não foi de 23, foi de 22. 22, setembro, novembro de 22, que foi a primeira vez que eu perdi o bebê. Isso. Que foi quando eu engravidei, perdi o bebê. Foi mais ou menos nessa época. Eu lembro que a gente estava um pouco perdido durante a pandemia. Acabamos nos desviando ali do caminho que nós estávamos seguindo. Não saímos da igreja, mas não frequentávamos mais. Sim. E aí chegamos num ponto em que o Diego falou para mim, eu não me vejo mais na denominação que nós estávamos. Acho que a gente precisa começar a ver outras coisas. E aí eu acredito que Deus usou a vida do Senhor através da advocacia, que é o ofício da família quase que agora. Sim. Cuidar do Diego como advogado. Então, eu vou te ajudar aqui, ajudar ali. E ali ele se pegou numa situação em que ele falou assim, vamos num culto? Porque ele chama tanto. E aí a gente acabou se organizando ali, indo num culto. E gostamos, né? Gostamos e ficamos. Então, ficamos ali e eu acredito que essa cobrança da CADEV, né? Até começamos a fazer os cultos em casa, quando nós compramos a chácara. O ponto inicial para começar a fazer culto é comprar uma chácara. É bem isso. Começamos lá em casa e eu acredito que Deus foi mostrando para nós que ele tinha uma coisa diferente, né? Ele tinha um agir diferente. E aí começaram essas cobranças, né? Precisamos tomar ceia. E frequentar culto, igreja, uma vez por mês, não adianta nada. Porque são 30 dias no mundo, um dia na igreja. 29 no 29 fora e um dia na igreja. Aí acaba que a gente fica morno, não fica quente. Sim, né? sim. Ou a gente ficava ansioso para chegar o último sábado do mês. No entanto, que a gente colocou o culto lá em casa na metade do mês pra gente ter um respiro ali pra falar, não, tem 2 cultos no mês pelo menos. E aí, quando nós começamos essa cobrança toda aí, então, justificando, pessoal, a gente queria tomar ceia, porque nós já estávamos com o Romanha, o pastor Romanha, como nosso pastor. Nós já víamos essa situação e acredito que não éramos os únicos. E a gente falava assim, não, como uma igreja não dá ceia, gente? E aí ele falava, mas não é uma igreja, é só um culto de família. E era bem isso mesmo. Na realidade, as pessoas nos cobravam, né? E a minha resposta era exatamente essa.
como também cheguei a botar vocês no carro e levar na minha igreja para tomar ceia, Levou não é a gente pra verdade? São Paulo, Pois gente. é. Maior rolê, 7 horas da manhã no domingo. Mas aí eu estava vendo a hora de ter que locar um ônibus para poder fazer isso, e eu achei por bem, então. Comprou o expresso. Achei por bem, então, não esperar. É muito curioso tudo isso. Uma das coisas que você falou anteriormente, e que é o atrativo dos nossos cultos, tanto era na chácara, como é o atrativo dos cultos na nossa igreja hoje, que é a banda que nós temos. Nós Não é? começamos como banda. Pois é, eu sou suspeito em falar, mas eu sou apaixonado pela banda, amo cada integrante. Eu tô aqui Né? uniformizado. Pois Que é. adoração. E os nossos cultos, muito embora falavam-se que era um culto de família, mas quantas foram as pessoas que chegaram na chácara e disseram assim, não, eu vim aqui achando que tinha um violãozinho, não é? O irmão ia cantar um testemunho e tal. E o nosso culto não era assim. Quem foi lá e teve o privilégio de ir, Era um louvorzão, cara. nós compramos todos os instrumentos necessários. Nós tínhamos ali, não de primeira qualidade, mas nós tínhamos som, não é? Uhum. E o Agora vai de povo, primeira qualidade, agora hein? tá, Spoiler. então, na realidade, as pessoas iam para lá achando que era um culto de casa, não é? Aqueles cultos costumeiros que acontecem, e chegava lá, Um culto no não. lar. E nós tínhamos também lá um diferencial, né? Nós não tínhamos horário para acabar. Era numa chácara, e ali, quantas das vezes nós terminávamos os cultos 11 horas da noite, e ficávamos ali se confraternizando, era 3, 4 horas da manhã, Gente, estava uma saindo o música. último. Gente, tem uma música. Vamos lá. Acompanha comigo. Comer na casa do pastor. Esse era o pior problema. Comer na casa do... Gente, a gente tá sentindo falta, né, pastor? Tem que marcar uma filha. Eu vou comprar uma galinha, uma farinha lá e vou levar Não vocês precisa para. comprar, não. As galinhas já tinha. Bem isso. E aí, então, nós diante dessas cobranças, muito embora nunca esteve nos meus planos, não é? Havia prometido para mim mesmo de que eu já não mais pastoreava a igreja, até porque não tenho uma idade aí jovem, né, como a do seu esposo Diego, não é? Tá jovem, não. Não tá jovem, não. Apesar que ele foi comigo para São Paulo, ele estava com a língua mais para fora do que a minha. Mas eu falo, tem 30 com um corpinho de 50. E o fato é que eu não, né, na idade que eu estava mais para desfrutar minha aposentadoria, não é? Os filhos estão terminando o curso de direito, né, buscando a ordem. Eu queria mais que eles ficassem no escritório e eu ficava lá na casa juntamente com a sua tia, cuidando das galinhas, do cachorro, não é? Carpindo a horta. Mas não era isso que Deus tinha para nós. Nós não te demos uma cabeça de gado para cuidar, te demos cabeças de pessoas que estão precisando ser cuidadas. Pois é. E aí eu comecei a receber inúmeras profecias, não é? E coisas assim muito fortes, de que eu não tinha muito tempo. E muito embora resistindo, mas eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus, né? Se tem uma coisa que eu jamais vou fazer é entristecer Ele. Muito embora eu, de certa forma, resistia, eu dobrava o meu joelho e falava, Senhor, eu sou teu servo, não é? E que tu faça o que realmente tu tem para mim, não é? Eu jamais, muito embora eu tenha o meu pensamento, mas que prevaleça a tua vontade. E aí então nós tivemos algumas profecias e aí aconteceu uma coisa assim inusitada. Eu me recordo que um certo dia eu, de costume, né, dobro o joelho para orar antes de deitar na cama. Aquele dia eu orei por um período e aí eu deito na cama. Logo eu adormeço, não é? E de repente, Suiane, eu tive um sonho, mas não foi um sonho, uma coisa assim muito real. Uma revelação de Deus. De que eu estava num lugar onde tinha o nível da rua, abaixo do nível da rua tinha uma mesa, não é? Onde tinha uma cobertura, mas era toda aberta.
é onde todo o nosso grupo estava ali. Você sabe que quando nós nos reunimos, seja lá em aniversário de quem quer que seja, tem louvor, não é? Então, né, Pastor Marcelo da Vida, Maquele, Suiane, Larissa, Taline, o Jonas, a Aline, família inteira. a Aline do Marcelo. Então, onde nós nos reunimos é para louvar ao Senhor, não é? Às vezes as pessoas até ficam assustadas porque a gente chega no aniversário da pessoa. Do nada a gente do está nada cantando começa- em português, inglês, espanhol e japonês. E o curioso é que eles estavam todos ali no meu sonho, né? Todos estavam ali reunidos, cantando, conversando aquela festa. E eu cheguei atrasado. Quando eu chego nunca acontece. Quando eu chego atrasado, o dono da festa, que eu não consigo identificar até hoje quem era o dono dessa festa, ele chega para mim para receber já no nível da rua e diz para mim assim: que bom que você veio. E aí eu perguntei para ele: mas por que você está dizendo isso? Aí ele vira para baixo, porque abaixo da onde eles estavam tinha um pesqueiro. Abaixo do pesqueiro tinha um gramado. E em cima daquele gramado tinha um caminhão desses, eu acho que era Globetrotter, sabe? Aqueles bem grandão, enorme. Uma cor, um azul, mas um azul assim, bem diferente, ano recente, uma cor recente. Muito lindo o caminhão, novo. E ele então, lá da rua, ele vira, aponta o dedo lá embaixo e diz: tá vendo aquele caminhão? Aí eu falei: tô. Ele falou: pois é, só você pode tirar aquele caminhão. Arrepia. Não dá pra ver, acho que no vídeo, mas ó, arrepiado. Só você pode tirar aquele caminhão que tá lá. O curioso, Suiane, é que eu não tenho habilidade, não é? Não sou um motorista de caminhão. E muito embora sabendo de que eu não tenho essa habilidade, também não sou motorista de caminhão, eu não pude dizer não para ele. Sabe? Eu não pude chegar nele e falar para ele assim: não, eu escolhe um outro motorista porque não vai rolar. Não vai rolar. Eu na realidade recebi aquela informação dele e de certa forma descia onde estava todos cantando ali, conversando, né, festejando. E eu ficava no meio de todos eles, né? Ali juntamente com eles, mas enquanto eles estavam louvando, cantando, se divertindo, a minha cabeça estava no caminhão. E eu ficava, aquele caminhão deve ter a partida start, né? Acho que é botão start, não sei como é que é. Ele deve ser automático, não é? A tecnologia dele deve ser, né, top, recente. E como é que eu vou ligar aquele caminhão? Como é que eu vou tirar aquele caminhão? Foi uma opressão. Eu passei o período todinho do meu sonho pensando como fazer em tirar o caminhão dali. Foi tão real que eu acordo, não é? E eu ando dentro da minha casa por alguns segundos, como se eu ainda dentro do sonho. Uma realidade, assim, uma coisa bastante sem entender. Eu sei que eu corri, chamei a irmã Mara, falei: filha, levanta, vamos orar. Ela até questionou: mas o sonho é teu, não é meu? Eu falei: é nosso. Vamos orar porque alguma coisa a gente tem que buscar em Deus. Deus vai ter que mostrar para nós. Aí passou outras ocasiões em que teve outros sonhos. E uma certa feita, o meu amigo Diego, não é? Você conhece o Diego? Conheço. Ele ama fazer festa, né? Ele ama fazer festa, não é? Então ele um dia, isso bem no início de janeiro, depois do último culto que nós tivemos em casa em dezembro de 2023, onde o pastor Emerson esteve lá. Foi tremendo. Foi tremendo, aonde ele conta, a mensagem dele foi a experiência todinha que ele teve desde o início, né, da igreja em Tupéva. Até a escola. E assim, foi tudo diretamente, até porque somou-se a todas as profecias que eu já havia recebido. E quando ele falou naquele dia, o Espírito falava ao meu coração: é só para você essa mensagem, escuta para você. E aí, então, esse meu amigo Diego marca um almoço, né, na chácara, porque ele ama fazer, não é? Ele ama fazer almoço, né? Gosta de fazer comida, gosta de chamar o povo, reunir todo mundo lá em casa. E aí ele reuniu quem? Todo o nosso grupo. E ele marcou para uma semana depois, domingo, ó, quem vai levar a carne, quem vai levar isso, levar aquilo, blá, blá, blá. E eu vou falar uma coisa para você, foi a semana mais difícil para mim. Porque enquanto vocês ficavam no grupo dizendo assim: eu levo a carne, eu levo isso, eu levo aquilo, eu estava aflito porque Deus já havia falado para mim
que naquele dia eu tinha que me posicionar. E a gente brinca que a gente falou, chama que foi o almoço da diretoria, né? Pois isso, foi bem isso aí mesmo. E aí Deus disse para mim, você precisa se posicionar, não é? E eu, muito embora sabendo do que Deus estava fazendo, o que estava acontecendo, mas eu ainda buscava entender, Deus, posicionar de que forma? Né? Por quê? Não? E fomos para esse almoço. O pastor Marcelo, inclusive, chegou perto de mim e falou, pastor, o senhor não está bem? Tá bom não, né? O senhor está meio triste, meio tenso. Eu não podia contar para ele porque eu estava tentando resistir a não fazer aquilo que Deus havia de fato determinado para fazer. Mas não sei se você vai se lembrar, na hora do almoço, não é todo mundo ao redor da mesa, não é quem vai orar. Aí todo mundo virou para mim. E aí, então, naquele momento, o Espírito Santo do Senhor disse, é agora o momento de você se posicionar. E eu, então, cheguei diante de vocês e disse, olha, a partir de hoje, a partir de fevereiro, a partir do primeiro domingo de fevereiro, nós só não teremos mais um culto por mês. Nós vamos ter todo domingo um culto em casa. Aí vocês fizeram festa, tudo. Mas o curioso é que vocês fizeram festa e eu ainda fiquei aflito, né? Porque, de fato... Como que eu vou fazer isso? De fato, eu ainda estava indeciso nessa questão, não é? Uhum. E eu sou meio Gideão, né? Eu fico lá virando o rolo para baixo, para cima, fazendo prova com Deus. E começamos os nossos cultos de domingo, começou a ser maravilhoso, não é? E começamos com meia dúzia de pessoas dentro da chácara. Foi bem isso mesmo. Aí Deus usou uma mulher, não é, que eu tenho uma paixão, não é, por ela e pelo seu esposo, não é, qual você conhece muito bem, de quem eu estou falando. E ela então, usada por Deus, chegou em mim e disse assim, do nada, pastor, preciso falar com o senhor. E eu disse para ela, pode falar. Ela falou assim, olha, eu senti de Deus de entregar para o senhor um salão que nós temos para que o senhor então dirija os cultos lá. Só que o salão era em Várzea Paulista. No meio de tudo. E o meu projeto sempre esteve ligado na chácara. Nós temos um campo lá na chácara onde nós temos 1.000 metros quadrados dentro de um campo. E quantas vezes eu sonhei de, naquele campo, transformar uma grande igreja. Mas o meu objetivo não era a igreja propriamente dito. Era um salão para mim conceder, não só para nós fazermos os cultos na época, que eram aqueles cultos que nós fazíamos, e também vigília, como eu também ceder esse salão para as demais igrejas, né? Irmãos e amigos, pastores que eu conheço, para que eles também fizessem, né? Esse uso desse imóvel. E quando ela me fala que é em Várzea Paulista, eu fiquei meio que perdido. E eu vou confessar para você, naquela hora só não deixei ela triste, não é? Mas eu tive vontade de dizer para ela, não tem nada a ver com o nosso projeto, não é aquilo que nós estávamos já preparando, não é? Mas eu não ia fazer isso. E aí, então, eu falei para ela, vou orar. E naquele dia, eu me recordo muito bem desse dia fatídico, nós fomos numa igreja, eu fui pregar, nós fomos juntos ali, e ela tava louca no carro, assim, se remoendo, falando assim, não, porque eu preciso, porque eu vou falar, porque eu preciso, eu não sei porquê, mas eu preciso. E ele falou, mas como que eu vou falar? Eu falei, não sei, mas vamos arrumar um momento. E aí aconteceu de, no final do culto, o senhor falar assim, precisava ir lá na casa do vô, que é o nosso presbítero Valdemar, que é o pai do pastor, e falar assim, vamos pegar uma pizza e vamos pra lá? Mas essa mulher entrou no carro assim, não é, eu vou ter que falar. Quem conhece sabe de quem a gente tá falando, sabe que ela é bem desse jeito, eu tenho que falar. É quase igual o filho. Né? É quase igual o filho. E... ninguém sabe o que nós estamos falando. Não, ninguém sabe, a igreja inteira. E... chegando nesse momento, ela chegou lá, bem de cantinho ali no sofá do lado do Ju, falou, o Ju arregou desse tamanho, tipo assim, meu Deus do céu, essa mulher tá doida. Pois é. E da mesma forma, eu recebi essa proposta. E fui orar, não digo que não fui orar, mas sabe quando o coração não estava exatamente em Várzea Paulista?
Sim. estava exatamente em Jundiaí. Lá na chácara, Lá onde na o senhor chácara, quer compor casa todo para mundo, todos os membros da pois igreja. todo mundo sabe que o meu sonho sempre era adquirir ônibus e buscar o povo para trazer para os cultos, Temos, não é? inclusive, o Expresso da Nós temos o Expresso Salvação. da Salvação, que foi o primeiro micro-ônibus que nós conseguimos, né, com esse objetivo. E aí, quando ela me traz essa proposta, eu fui orar. E o curioso é que aquele coração que estava exatamente naquele projeto, começou assim, de um dia para o outro, ele começou a abrir os olhos, Uhum. mudar, sabe? E aí eu comecei a verificar que realmente Várzea Paulista era o centro, não é? De todos os membros que estavam indo Que até lá. estavam indo nos nossos cultos. E aí eu então comecei a dizer para mim mesmo, eu vou pensar na proposta. Não é? Uhum. Só que até aí então, Suiane, como eu disse para você que eu havia anunciado que nós teríamos culto todo domingo, eu ainda estava meio que duvidoso. Impelar um pecado. Eu queria de fato mais provas de Deus. Eu queria que Deus realmente dissesse para mim, olha, não desfazendo das profecias e das palavras que vieram, mas eu queria a última prova. E eu então, exatamente quando eu dobro o joelho para orar em prol da proposta, e essa irmã me fez do salão em Várzea, eu então faço uma outra prova com Deus. E eu falei, Senhor, se de fato Várzea é o local aonde nós vamos começar a congregar, e esse local é o centro, não é? Onde eu vou conseguir trazer todas as pessoas que estão com a gente, sem que ninguém precise se deslocar por muitos quilômetros, não é? Eu viajava para a Pois igreja. bem, pois bem, muito embora não é longe, né? Mas tudo bem. Sim. Era quantos quilômetros? 40, mais ou menos? Mais ou menos, 40 quilômetros. Não, eu compreendia isso. E aí, então, eu fiz uma prova com Deus. Falei, Senhor, então se realmente Várzea é o lugar, e se de fato tu tá nesse negócio, se é da tua vontade, se eu não tô agindo com emoção, não é? Porque existe uma linha tênue e eu queria respeitar essa linha. Eu não queria, em hipótese alguma, fazer a minha própria vontade prevalecer. Eu queria que Deus realmente fizesse com que a vontade dele prevalecesse. E eu então falei, Senhor, se Várzea é o lugar, então tu vai me dar um terreno em Várzea Paulista. E aí começa essa história do terreno. Pois é. E aí eu tive que dar a resposta, respondi para essa pessoa que sim, nós iríamos, né, reformar o salão e já iríamos instituir a igreja aqui em Várzea Paulista. Entretanto, o meu coração estava na prova que eu tinha feito. E eu vou falar uma coisa para você, muito curioso. Eu não só pedi o terreno, como eu disse para o Senhor o lugar que eu queria o terreno, tá? É óbvio. Eu peço no centro de Várzea Paulista. E eu peço mais ainda, que esse terreno tinha que ter um valor específico. E era um valor abaixo, muito abaixo do padrão. do que realmente custaria um terreno no lugar onde eu estava almejando. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu queria de fato uma prova. Eu queria ter certeza de que eu não estava fazendo algo, não é? Fora da casinha, da vontade de Deus. Eu quero realmente estar na vontade dele, nos propósitos e nos projetos dele. Eu então fiz isso daí. Confesso para você que chegamos, eu e a irmã Mara, chegamos a ir até Campo Limpo ver terrenos lá. Mas sabe quando você chega na divisa de Várzea para Campo Limpo, meu coração fechava, muito embora o terreno era maravilhoso, mas não era aquilo que nós queríamos. Aí um dia então eu entro no LX, nunca tinha entrado no LX, e eu começo a verificar as coisas que tinham vendendo na região. E do nada aparece um terreno. E quando eu abro as fotos do terreno, me chamou a atenção, porque dizia que era no centro de Várzea Paulista, e o valor era um valor significativamente razoável, né? Não era o que eu havia proposto para Deus, né, como prova, mas também não era o valor que de fato vale o terreno. E eu então marquei com o proprietário, vim ver o terreno. E eis aí o mistério.
quando eu chego e que o filho dele me abre o portão que tem no terreno, e eu saio do nível da rua e entro num platô que tem no início do terreno, eu me vi dentro do meu sonho que eu acabei de A contar. gente vê o pesqueiro, a gente vê o gramado, a gente Pois vê é. tudo. Tem lá os platores, não é? Onde estavam as pessoas conversando. Tem o pesqueiro, tem o gramado e, por incrível que pareça, tinha lá um caminhão em cima do No gramado. fundo. É. Meu Deus. E eu então, muito embora disse para ele, o rapaz que estava me mostrando, eu falei, eu sou pastor evangélico, o meu projeto é de construir uma igreja em Várzea Paulista, é por isso que eu estou à busca de um terreno, mas eu vou ser muito sincero com você. Você pode até me achar louco, doido, mas é um camarada que está vindo ver o terreno, mas que não tem um tostão no bolso. O que eu tenho muito é fé. Aí ele bateu nas minhas costas e disse assim, fala com meu pai. Fala com meu pai que eu acredito que o senhor vai se acertar com ele. Ele precisa vender o terreno. E eu então falei com o pai dele. Nós passamos numa tratativa, né? Fiz as minhas propostas. Ele então rebateu elas. E resumindo, nós fechamos o negócio no terreno. Olha que bênção. Quando nós fechamos o negócio no terreno, o negócio jurídico do terreno era o negócio jurídico. E o que eu havia colocado no meu coração e havia procurado saber de Deus, não é, se era da vontade dele mesmo eu estar abrindo trabalho, eu tinha colocado de que eu queria um terreno. E eu então fiquei incumbido de fazer o contrato, fiz o contrato, mandei o contrato para ele. Ele manda uma resposta para mim dizendo, pastor, tá tudo certo. O senhor só errou no valor do terreno. E eu confesso que naquele momento eu não me lembrei do que eu havia falado com Deus. E eu peguei meu WhatsApp para tentar questionar ele, mostrar para ele que não estava errado. Né? Advogado tem dessas coisas. A gente né? tem que mostrar até o último minuto. Quando eu estou então escrevendo, aí o Espírito Santo do Senhor grita ao meu ouvido, o que você pediu para mim? O que de fato você propôs para mim? E aí então deu aqueles né? Aquele estalo, né? Aí eu falei, peraí, tem razão. Aí eu pergunto para ele, qual que é o valor do terreno que o senhor vendeu para mim? Aí ele fala, o valor do terreno, negócio jurídico. Glória a Deus. E aí então eu não precisei mais virar o novelo de lã nem para baixo, nem para cima, porque ele ficou confirmado de que realmente Deus estava e está na abertura desse ministério. E eu acho incrível dizer que Deus tem usado muitas pessoas, né? Que Sim. vão até a nossa igreja, que estão com a gente e que acabam expondo isso do fato de ver o quanto essa igreja é uma igreja família, do quanto a gente ali está conectado com Deus. Sim. Eu acredito que no último culto foi até bem fatídico que acredito que eu esqueci o nome do irmão, mas ele foi lá para fazer a oração final. Sim. E ele falou assim, eu senti... Luciano, é isso aí. Eu ia falar o pai do Breno. Diácono Luciano. E ele entrou lá dentro e ele falou, eu senti a presença de Deus no momento em que eu entrei, até o momento em que eu saí. E eu acredito que quando Deus está no negócio, não tem negócio jurídico lá do direito que mude. Sim. Então, eu acredito que seja muito disso. Eu acho que resumimos a história da igreja. Sim. Eu acho que esse daqui vai ser um episódio 1. Vamos seguir com um segundo episódio aí, contando como que nasceu lá dentro, como foi a obra. Ah, pode ser. Eu acho que a gente pode seguir num episódio 2, porque daí a gente consegue também explanar e não fica tão grande. Gente, nós vamos virar a noite aqui. Ju, a gente não ia chegar para oração. Porque a história da Cadev é uma história muito grande. E tem ali também, né? Aquela questão de que é uma igreja diferenciada. É uma junção, né? Uma junção. É uma mistura de igrejas. E a primeira coisa aí que a gente vai falar no próximo é de que o maior objetivo é buscar as almas, não é? Sim. Porque isso é o que ferve no meu coração, sempre ferveu. E é uma igreja em prol disso, busca isso, não é?
Então, que a gente então venha de fato permanecer, não é? Nesse mesmo propósito, nesse mesmo objetivo e que amanhã nós venhamos a alcançar, inclusive o público, não é? O público que está nos nos assistindo. assistindo. Eu acho interessante falar que quando nós abrimos, né, a Cadev, eu falo nós, gente, porque Sim. eu tô ali, eu literalmente assinei a ata de abertura da igreja, na igreja. E quando nós tomamos essa decisão, nós abrimos a Cadev, eu acredito que foi algo muito direcionado de Deus para que nós cuidássemos de famílias. Sim. Porque a nossa família, eu digo nossa, porque para quem não sabe, como é meu tio, as pessoas ali em cima, no final das contas, se tornaram famílias, e os que não eram família, a gente agregou. Sim, são todos eles filhos, né, filhas. E nós somos uma igreja família. Eu acho que esse é um diferencial muito grande da Cadev. A forma com que nós recebemos as pessoas, com que nós abraçamos as almas e que nós acompanhamos de perto. Sim. Antes da gente encerrar, eu quero que o senhor conte um pouquinho sobre como essas visitas que o senhor faz para os irmãos que precisam, como funcionam essas visitas. E conta aí um caso de sucesso aí, de uma dessas visitas. Eu tenho nomes para dar. Se o senhor não quiser lembrar, eu falo. Na realidade, nós sempre fizemos, não é? Eu e a irmã Mara, a gente sempre buscou, mesmo não estando pastoreando. Quantos foram os clientes que foram até o nosso escritório e que de lá surgiram oportunidades para nós fazermos visita. Sim. E fomos lá, oramos, a gente fazia o apelo, a pessoa aceitava Jesus, a gente direcionava essa pessoa para uma igreja mais próxima, então a gente sempre manteve esse trabalho. Agora, com a comunidade, a gente tem feito com mais eficácia, não é? Com mais frequência. Então nós temos, por exemplo, 2 dias na semana que eu e a irmã Mara saímos só para visitas. E tem dias que eu consigo fazer 3, tem dias que eu consigo fazer 2, tem dias que é uma. Depende de quanto a pessoa que vai visitar fala, né? E do quanto está necessitada, né? Então, às vezes, você chega lá, a pessoa está tão carente em ouvir a palavra do Senhor, que as horas passam, né? Como nós estamos aqui, não é? Já vai fazer quantos minutos? 40 e eu já estava preocupado que eu não teria o que falar, né? Não, ele chegou aqui falando 20 minutos, a gente resolve. Então a gente faz isso com muita frequência e eu entendo como primordial. Sim. A igreja precisa ir atrás das almas. São muitas pessoas machucadas, são muitas pessoas tristes, pessoas que, muito embora às vezes até ouviu falar da palavra do Senhor, mas que por alguma coisa não conseguem entrar dentro da igreja. Então nós vamos até essas pessoas, não é? Nós temos também os pequenos grupos, porque na grande maioria das vezes eu vou, como pastor da igreja, faço a visita e eu já deixo preparado ali para que o ministério dos pequenos grupos já entra e começa a dirigir culto a partir dali. Aquelas pessoas que aceitam a Jesus nas visitas e nos pequenos grupos, eles passam a ser acompanhados pelo menos por um período de 3 meses. A hora que ela começar a gatinhar e começar a vir para a igreja sozinho, aí nós saímos de lá e já vamos para um outro ponto, entendeu? E aí, ali quando chega na igreja, nós iniciamos com os estudos bíblicos. Com os estudos bíblicos, não é? Aí também tem o discipulado, não é? Depois tem o batismo e de certa forma eles vão estar sempre acompanhados. É óbvio, né, que vai chegar num certo período de tempo que eles já não vão mais precisar de nós, não é? Porque já vão estar ali na igreja, firme, convivendo com os demais, participando dos grupos, e aí então a gente tem que focar em outras famílias, outras pessoas. Então, se você pedir para que eu citasse uma, eu seria talvez indelicado, né? Porque são inúmeros os testemunhos, inúmeras pessoas que nós amamos, não é? E que nos receberam nas suas casas e que nos ouviram, né? Nos deram atenção, o carinho e ali aceitaram a Jesus, que é a coisa mais linda para mim. Pouco importa quantos quilômetros eu rodo, não é? Nós temos um trabalho, inclusive, que vocês fazem
né, que nós rodamos mais de 40 quilômetros para ir, não é? Nós Sim. estamos em outro município que não tem nada a ver com a nossa região, mas nós fazemos com carinho, com amor, Sim. não é? E é assim que a igreja tem que fazer nesses últimos dias, não é? Nesses últimos tempos, a igreja tem que sair das quatro paredes. A igreja tem que ir para a rua, não é? Nós temos também projetos dos jovens, não é? São os evangelistas. Nós temos aí pessoas, né, capacitadas, né, pastores que estão já trabalhando com essa questão do jovem, porque o que nós queremos é sair de dentro da igreja, fazer trabalhos em praças, né, até esses trabalhos de madrugada, se for o caso, e levar a palavra do Senhor e buscar elas, não é? Buscar essas pessoas. Buscar essas pessoas, não importa de que forma ela vai vir, não é? Eu tenho um vício, não importa, vem do jeito que você tá, entendeu? Isso. Eu tenho um tal, não importa. O único que vai transformar a tua vida se chama Espírito Santo. Não sou eu, não é a igreja, tá? O que você precisa é tomar uma decisão, não é? Venha para a igreja, venha como está, não é? E deixa que o Senhor trabalhe. É esse aí o nosso objetivo, é esse a meta, é essa daí a nossa diretriz, não é? Então, que todos quanto porventura estiverem ouvindo e quiserem uma visita, pode contar com a gente, não é? Inclusive, gente, se vocês entrarem dentro da página do Instagram da Cadev, Isso. lá tem um link, você pode entrar no link e clicar lá no Forms. Você tem a opção de optar por receber uma visita do pastor, fazer um pedido de oração. Preenche lá o Forms, a gente sempre tá de olho, a gente vai ver que você preencheu e a gente vai agendar uma visita do pastor na sua casa para que você receba uma oração, um aconselhamento, um abraço. Sim. Às vezes tudo que nós precisamos é um abraço. Sim. E quantas são as pessoas que estão só precisando de um abraço? Sim. Eu acho que o papel do cristão é estar com os braços abertos para receber essas pessoas. Sim. Porque, como eu já disse, a igreja é uma família. Sim. Então nós recebemos as pessoas de braços abertos. Sim. E ninguém que chega lá vai ficar sozinho, gente. Porque a gente senta do lado, a gente gruda, a gente fala assim, ó, vamos lá, você quer um abraço, eu vou te dar um abraço. Você quer cantar com a gente vai cantar junto. Você quer chorar, a gente vai chorar junto também. E a gente ensina dessa forma, né? A igreja tem aprendido a ter amor, não é? Nós fazemos um culto toda quarta-feira que é um culto de ensino, é culto de mentoria, né? É o melhor culto que tem. Pois é. Então a gente de certa forma ensina as pessoas como se comportarem, não é? Ensina os membros da igreja a saírem de dentro da igreja para ir então levar amor para essas pessoas, não é? E são inúmeras as pessoas que hoje têm se rendido, não é? E têm estado com a gente. Eu fico feliz quando eu inicio um culto, eu começo a ver carinhas novas, né? Pessoas, resultado de um evangelismo que nós fizemos, de uma visita. Isso não tem preço, viu, Suiane? E essa daí é a coisa, é a coisa mais importante. Primordial da igreja. E que nós, o que eu sempre peço para Deus é que a nossa igreja mantenha isso, não é? Que não retire essa questão, não é? Não importa o período de tempo, mas que venham prezar em buscar as almas, porque é pouco tempo que nos resta, e esse pouco tempo nós temos que priorizar e tem que buscar com excelência essas pessoas. Quando eu falo buscar com excelência, não é só ir buscar, não é? Porque tem... É cuidar. Porque tem pessoas hoje que a igreja, por questão de nome, ela já é o suficiente, ou autossuficiente. Então, se quiser entrar, entra, se quiser sair, sai, pouco importa. Nós não. Nós vamos buscar e vamos cuidar. E vamos cuidar. O meu coração fica triste quando eu chego num culto e eu não encontro uma alma, não é? Uma pessoa que realmente já ouviu a palavra do Senhor, está na igreja e que por algum motivo aquele culto não veio. E você é a prova disso, não é? Até porque às vezes eu chamo você, chamo o Diego, chamo outros,
não é? E falo, ó, liga pro fulano de tal, procura Vamos saber lá. o que está acontecendo, não é? Ou até mesmo eu, tá? Eu fiquei doente 2 semanas, segunda-feira o pastor tava lá. É, a minha amiga Naí, não é, coitada, uma vez ela não foi no culto que nós fizemos, conta pro O culto povo aí. aconteceu no dia seguinte. Eu arrastei todo mundo da igreja e fomos cultuar na segunda-feira na casa dela, né? É isso Então aí. é esse o nosso, é por isso que nós somos uma família, não é? A gente quer realmente fazer com que a pessoa se alimente, não é? Nós não conseguimos, o nosso corpo não consegue ficar por muito tempo sem alimentar, a nossa alma também. Então a gente precisa estar sempre ligado nessa questão de se a pessoa não vem para a igreja por algum motivo, a igreja vai até a pessoa. A nossa família tem cuidado de outras. Sim. É isso. É E bem eu não me refiro à família Romanha, eu me refiro à família Cadê? Cadeve. E eu digo e repito que quem precisar, nós estaremos aqui. Com certeza, com certeza. Agora, para a gente já começar a embalar para encerrar, vamos falar a programação da igreja? Sim, pois é. Esta semana, vocês vão ver esse podcast depois, mas amanhã vai rolar aí a nossa inauguração. Os preparativos estão a 1000. Estamos todos de uniforme já, prontos. Pois é. E nós vamos contar no próximo podcast qual foi o agir de Deus nesses 3 dias, que eu tenho certeza que vai ser tremendo. Vai abalar a rua. Vai ser tremendo. O tremor do Chile sentiu em Várzea Paulista. Eu acho que já era ali, ó, um pressentimento do que vai acontecer nesses 3 dias ali em Várzea Paulista. Vai ser bem isso mesmo. Amanhã nós iniciamos às 19h30, não é? Onde eu vou estar ministrando a palavra do Senhor. Sim, abertura, né? Abertura. É óbvio que pode ser que eu até divida com algum outro pastor que esteja lá, não vai ter problema quanto a isso. A banda vai estar se apresentando, não é? Os 3 dias. E a nossa banda, mais uma vez eu digo, toda vez que ela se apresenta é um show, não é? Porque é maravilhosa as apresentações, não é, que a banda tem feito. Estamos tentando, né? Não, vocês estão de parabéns e eu não posso ficar muito jogando confetes, né? Porque daqui um pouco... Larissa! Mas quando você vê um grupo de pessoas orando, jejuando, consagrando a vida para fazer algo para o Senhor, só tem a dar certo. Só tem a dar certo. Não tem o que dá de errado. Né? Então nós vamos ter amanhã às 19h30 inicia, que é a sexta-feira, dia 26, dia 27 às 18h30, onde vai estar o pastor Porcino, meu amigo, que está vindo lá de São Paulo para nos presentear, não é? Vai estar ministrando a palavra. Quem conhece sabe o quanto é homem de palavra, e eu vou fazer de tudo para no mínimo aí 1h30 ele pregar. Não é? Então vai ser maravilhoso aí. Ouviu o moço do multimídia? 1h30 pro pregador amanhã. Amanhã não, sábado. Sábado, E no domingo, às 18h30, não é? Não diferente do sábado, estará também o pastor Emerson, pastor, meu amigo. Ele é pastor da Casa de Deus e foi aquele a qual pregou lá no último culto do ano que passou de 2023, aonde ele nos trouxe aí uma palavra de revelação. E a título de curiosidade, o último ano de 2023, o último culto de 2023 também foi um culto de homenagem aos nossos pastores por conta do aniversário. Foi. Então foi um culto bem caótico ali, vamos dizer, e Deus usou o pastor no primeiro culto da nossa igreja. Sim, foi o primeiro domingo, foi o pastor Ele faz Emerson parte também. da nossa história, né? Eu acho que o pastor Emerson tinha que vir pra gente. Corta. Mas em tese nós vamos estar esses 3 dias aí, não é? E Deus realmente vai bradar. Vai ser maravilhoso. Algumas igrejas já confirmaram a presença, muito embora a gente vai confessar para vocês de que nós não temos muito espaço, não é? Não sabemos onde colocaremos todo mundo, mas a gente dá um jeito. A nossa igreja já quase que comporta os membros que nós temos, não é? Mas a gente vai dar um jeitinho. Nem que nós precisamos sair para fora não e os tem visitantes entrarem. Faz culto na rua. Não vai ter problema. Mas a gente, se Deus quiser, muito em breve nós já estaremos com a nossa igreja própria, não é?
aí pelo menos aí para umas 1.000 pessoas sentadas, se Deus quiser, Glória a porque Deus. a gente tem que sonhar alto. Alto, é isso. Eu acho que tudo que a gente sonha, Deus profetiza no nosso coração. Sim, sim. Então, continuando a agenda, teremos a nossa inauguração. Iniciaremos o mês de agosto com os nossos cultos. Segundo domingo do mês temos a Ceia do Senhor. Isso. Logo em seguida, dia 10, nós teremos o Esquenta dos Jovens. Não sei nem se o pastor está sabendo. Mas nós teremos o Esquenta dos Jovens, que vai ser lá na casa dos nossos líderes, onde a gente vai juntar esses jovens aí para reunir o pessoal. E vai ser muito legal. E eu Já tenho certeza. Tá bombando, pelo que eu tô sabendo. A gente já estamos trabalhando um pouquinho. A Rayane e o César, que são os nossos líderes, estão aqui, ó, ralando. No dia 24 de agosto, nós temos o culto infantil com as nossas crianças. Então, você que está assistindo, que tem uma criança em casa, quer se livrar dela no sábado à tarde? Tô brincando, se livrar não, gente. Mas trazer o seu filho para ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus e entender, na forma dele de entender, nas palavras dele, o amor de Deus para a vida dele. Eu cresci com EBFs, eu cresci em EBD. Eu tenho o prazer de dizer que eu ouvi a palavra de Deus e que eu amava brincar nos quizzes que tinha, que era os torta na cara que tinha, o empurra ali, empurra aqui, para poder responder versículos da Bíblia. E eram coisas que fizeram parte da minha infância. Eu tenho certeza que o seu filho vai ser muito edificado de estar junto com a gente. 31 de agosto, culto de jovens, e aí oficial lá no templo. E quem não perder vai ser uma tragédia. Vocês vão entender o que eu tô dizendo com isso. Muito em breve. Porque vai ser sensacional. Isso, pastor. Só pontuar aí que quem tá trabalhando com a questão do culto da criança, né? IBF, não sei como é que funciona isso. É o culto infantil. Mas é a Mara. É a Mara, a Nicole, Jéssica, Aline, a Maquela, todo mundo lá envolvido, né? Então eles estão trabalhando bastante em prol disso daí, né? Que vai ser também uma bênção. Vai ser muito legal. Tragam as crianças, eu vou levar a minha. Você falou aí de quando era pequeno, rodaram aí, né, um vídeo eu chamando as pessoas e teve um comentário da minha professora da escola dominical. Você acredita uma coisa dessa? A irmã Jandira. Não é muito tempo, não. É só 50 anos atrás. Mas ela fez um comentário, né? E ela pontua lá: olha, pastor Romanha foi meu aluno na escola dominical. E aprendi muito na escola. Não, é muito importante. Eu acho que em breve nossa igreja começa a pensar na escola bíblica dominical. Porque é muito importante. Hoje, o papel da escola bíblica pra gente está sendo estudo bíblico. Estudo bíblico e estudo de ensino. Isso, se você é sedento da palavra de Deus, toda quarta-feira às 19h30 nós estamos lá para aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia. E se você tem vontade de aprender um pouco mais sobre a Bíblia, quer aprender sobre a nossa visão, os nossos valores dentro da igreja, procure os líderes ministeriais para poder aprender um pouquinho dentro dos nossos estudos bíblicos. E se você vai se batizar ainda esse ano, tem esses desejos sedento no teu coração, também procura a nossa secretaria, porque a gente vai te dar uma ficha, a gente vai fazer um discipulado. Estudo bíblico, discipulado, vai te deixar pronto para enfrentar esse momento que é primordial na vida de todo cristão. E venham nos visitar, né? Vem nos visitar. Nós estamos na Rua São José do Rio Pardo, 1138, no Jardim Paulista, em Várzea Paulista. Isso. Gente, é facinho. Vira aqui, vira ali, vira aqui, vira ali. Chegou, entendeu? Não tem erro. Põe no Waze, no GPS, entra no nosso Instagram, aperta lá, ó, como chegar. Pum! Vai te direcionar pro Google, não tem como errar. Só chega cedo porque é ruim de estacionar. Vai ser sempre bem-vindo e bora lá, né? Bora lá. Gente, esse foi o nosso primeiro Pode Adorar, o nosso projeto piloto. Nosso segundo episódio vai continuar contando a história da igreja, contar a história do pastor Romanha. Quero trazer a Mara para contar, que eu acho que vai ser bem legal, vai ser divertido. Será? Eu acho que quem conhece ela sabe que não tem como não rir. A gente trata o amor de Deus com humor e é muito legal. E eu acredito que se você assistiu um pouquinho desse podcast e você sentiu a presença de Deus, vai lá, visita a nossa igreja, que você vai sentir um pocão desse pouquinho que você sentiu ali estando com a gente. Então, eu acho que valeria a pena só a gente
CADEV. Ah, CADEV. O que é o CADEV? Comunidade Cristã de Adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Gente, é 2 Cs, 2 A, D, E, V, E. Vou colocar aqui embaixo para vocês o arroba da igreja. Comunidade de Adoração. É isso aí. Nosso ministério é um ministério de adoração. Estamos lá em João 4 e 28. 26 ou 27. É isso aí. Foi rapento do pastor, gente. Socorro, Deus. Mas é isso, meu povo. Uma semana abençoada para todo mundo. Espero que tenham gostado do nosso projeto piloto. Se inscreva no canal da igreja, comenta, compartilha, manda esse podcast pro irmãozinho ali que tá desigrejado, como a gente falava. Para ele vir tomar ceia também. Manda o endereço dele e fala assim, ó, marquei uma visita do meu pastor para você. A gente está disponível e esperando você na nossa igreja, porque vai ser uma bênção, né, pastor? Vai ser bênção. Então, até mais. Deus abençoe. Fiquem com Deus, viu?